Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. O que significa a palavra Rabi? Ainda temos o maná dos céus? Qual o significado do trigo moído e esmiuçado? Qual o tema central do pão da vida? O que devemos fazer com o pão da vida? Qual a conexão do sacramento com o pão da vida? Jesus Cristo ofendeu os judeus com as palavras duras? Quem são os discípulos atuais que se afastam de Jesus Cristo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramiro Ensina. Só lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, convide as pessoas que vocês gostariam também. Ative o sininho, compartilhe essas mensagens. Se tiverem alguma pergunta e comentários, também vocês podem escrever abaixo do vídeo no campo de comentários, ok? Então, nessa segunda parte da aula do Vem Segue-me, como nós vimos na primeira parte, nós vamos estamos estudando o capítulo de João, número 6. Gostaria de convidá-los a abrir lá. Então, vamos ver no versículo 25 de João 6, e dizia: achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Vamos entender o que é Rabi, ou o que representava o Rabi naquela época, né? E Cristo era considerado um Rabi assim como outros. A palavra Rabi significa literalmente meu ilustre, e era um termo do mais alto respeito entre os antigos judeus. O rabi local de qualquer vila era um dos homens mais educados da região, geralmente formado por uma reconhecida escola rabínica, que recebia a designação de ensinar o povo. Então era muito respeitado, né? E os seguidores de Jesus parecem ter sentido que ele era uma dessas pessoas, quando o viram demonstrar tanta sabedoria. Um rabi devota-se literalmente a servir o povo comum, ensinando em suas sinagogas, cuidando caridosamente de suas necessidades e estudando e aplicando continuamente a lei de Moisés, o Torá da época, né? Do modo como se a compreendia. Então, de certa forma, aqui nós vamos entender o quanto talvez os judeus não gostavam de Cristo, ou ficavam com raiva, porque ele, como rabi também, assim como alguns judeus, ele estava mostrando como deveria ser um verdadeiro rabi, que era cuidar das pessoas caridosamente, né? E aplicando a lei de Moisés, né? Da maneira correta. E isso então é como que nós podemos fazer uma aplicação, e eu normalmente acabei recentemente de ser, em janeiro agora, passado, estava servindo pela segunda vez como bispo, e eu fui desobrigado. E eu fui chamado agora como, na verdade, o patriarca da estaca. E é o que eu disse para os meus conselheiros, né? O próximo bispo, ou assim deve acontecer quando há a mudança de líderes, né? Porque a doutrina não muda, né? Os ensinamentos de Cristo não mudam. Então os líderes, quando assumem as suas responsabilidades nos chamados, claro que ele tem o seu estilo pessoal, sua maneira de fazer, né? De forma de ser organizado, que às vezes é diferente de outros, né? Mas a doutrina, o que vai ser ensinado, o que vai ser realmente seguido, a diretriz, é igual para todo mundo. Então, Cristo estava mostrando exatamente o que a lei de Moisés ensinava, e em parte ele cumpriu, e a outra parte ele estava mostrando, é assim que tem que ser. Por isso que aqueles líderes, então, muito provavelmente aqueles que escolheram agora seguir a Cristo, viram que aqueles líderes não estavam seguindo realmente a lei como deveria ser, as diretrizes, né? Então é algo que
na Igreja de Jesus Cristo, nós temos que pensar sobre isso também. Não é o meu jeito. O meu jeito seria assim, de uma forma organizada. Eu tenho uma forma de me organizar, mas eu vou ter que é aquele, na verdade, círculo que nós vimos, né? Cada um tem o seu estilo pessoal, mas nós não podemos esquecer que tem as regras, tem os mandamentos, tem o modelo, né? E através das escrituras, das instruções das autoridades gerais, que nós temos que seguir. Então, o meu estilo pessoal não pode mudar isso. As regras e doutrinas são iguais para todos. Por isso que temos apenas um manual geral de instruções, igual para todo mundo, independente da língua e do país, né? As regras são iguais para todos. Então, assim como a doutrina. Por isso que Cristo, de uma certa forma, irritava os judeus, né? Porque, de certa forma, ele estava mostrando abertamente e que algumas coisas que eles faziam não estavam em conexão ou alinhado, né, com o que Deus realmente pediu, ou que os profetas profetizaram, e eles conheciam, sabiam disso, né? No versículo 31 e 32, diz o seguinte: nossos pais comeram maná. Então, isso está dizendo lá, então vamos lembrar do protótipo, né? Está lembrando do povo lá, que eles comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então vamos lembrar que Moisés, assim como ele não foi, na verdade, a fonte do maná, ele foi apenas o agente de comunicação ou de ação através do Pai. E como o próprio Cristo está dizendo, não foi Moisés que deu o maná para o povo, foi Deus que deu o maná para o povo. E aqui então no versículo 32 ele diz: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então agora ele está dizendo, olha, estou aqui. Vamos lembrar lá que ele falou lá no capítulo 5, que nós vimos na primeira parte da aula, quando ele disse para os judeus: vós cuidais ter nas escrituras a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ele está dizendo, a analogia aqui, ele está dizendo, olha, o pão não foi Moisés que deu, foi Deus que deu. E agora ele está mais uma vez se revelando, né? Ele está dizendo assim: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é o pão espiritual, né? E não o pão físico. E aí então ele reforça isso. O maná, né, que nós vamos lembrar na época lá de Moisés, durante os 40 anos em que Moisés e os filhos de Israel viajaram pelo deserto, foram alimentados com pão vindos do céu. Então, não é assim, foi uma viagem daqui, né, 100 quilômetros, 200, foram 40 anos. Uma das razões que nós sabemos que a razão que eles ficaram circulando pelo deserto 40 anos, né, devido à iniquidade de muitos, e eles não estavam prontos e não tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Então o Senhor estava, de certa forma, fazendo uma escolha, peneirando aqueles que estavam lá, né? Por isso que ficaram viajando e dando voltas 40 anos, né? E esses 40 anos eles não morreram de fome. O Senhor, Deus, mandou o maná dos céus durante esse tempo todo. Aí nós vamos lembrar, quando eles entraram na terra prometida, aí o Senhor falou: agora acabou o maná, agora vocês têm que plantar e o que vocês colher é o que vocês vão comer. E o estudo das passagens do Velho Testamento indica que o maná vinha da forma de um pequeno depósito encontrado diariamente no solo, menos aos sábados. De acordo com o que o Senhor havia determinado, o maná devia ser recolhido de manhã bem cedo, antes que o calor do sol derretesse, e somente na quantidade necessária para aquele dia. Então, todo dia apareciam. Então, imagine, 40 anos, né? E o povo se acostumou com isso. E os judeus,
na época de Cristo sabiam disso, porque são os seus antepassados que passaram, e os registros mostravam isso. Então imagine que todo dia você tinha que acordar cedo e ir lá e recolher o suficiente, não podia ser nada a mais. Aquilo que você recolhesse a mais apodrecia, você não conseguia comer. Então você devia colher de manhã antes que o sol viesse, o calor, porque derretia e não ia ter o que comer. Na véspera do sábado, porque no sábado eles não podiam, por causa da lei de Moisés, vamos lembrar lá, nós acabamos de estudar nas aulas anteriores aqui sobre a ovelha, né? Quando os judeus, né, na verdade, quiseram questionar Cristo, porque ele curou aquele homem que estava com a mão ressequida, ele curou ele no sábado, e aí os judeus questionaram ele fazendo uma pergunta: é lícito curar no sábado? E aí então, senhor, então olha só, né, nós estamos percebendo que Cristo veio cumprir a lei de Moisés e agora ele está dando um padrão mais elevado. Então quando ele disse para eles: olha, se algum de vós que tem uma ovelha e ela se perder, você não vai lá, né, para salvar ela, se você perder a sua ovelha, quanto mais um homem que tem um valor maior, né? Então aqui, de certa forma, o senhor está... eles conheciam a história, eles sabiam que isso era assim. Então não era, na verdade, nada estranho do que Cristo ensinava, porque eles sabiam que era assim. Então, na véspera do sábado, era recolhido o dobro da quantidade para que o povo pudesse comer no sábado. Então, por exemplo, na sexta-feira, eles iam lá e recolhiam o dobro. O que era necessário para a sexta, igual o que era necessário para o sábado. O maná tinha, na verdade, o sabor de óleo fresco ou de massa de hóstia feita com mel. E os israelitas usaram-no para sustentar uma população de mais ou menos 2 milhões de pessoas durante 40 anos. Imagina, 2 milhões de pessoas. Era moído e assado em forma de pão, sendo considerado mais como uma dádiva milagrosa de Deus do que como um produto da natureza. E era algo enviado por Deus, e agora na época, em João 6, os judeus, que os seus descendentes viveram esse momento, eles sabiam perfeitamente. Por isso, quando o Senhor falava que ele era o pão da vida, a água da vida, isso não era estranho para eles. O linguajar era normal, isso no vocabulário de entendimento, principalmente entre os mestres, os rabis, né? Então eles de forma nenhuma, eles se fizeram de bobo, mas não, eles sabiam e estavam entendendo perfeitamente o que Cristo estava ensinando em relação a ser o pão da vida. E aí então no 48, voltamos lá, lembra que o Senhor falou: eu sou o pão da vida. Então, diz o profeta Isaías: o trigo deve ser moído ou esmiuçado para se fazer o pão. Então Isaías já dizia isso à maneira, isso é um protótipo de Cristo, lembra? Então a gente sabe que isso é uma analogia com o que aconteceu com Cristo. Então quando Cristo expiou os pecados do mundo, foi lá no jardim de Getsemane. Nós vamos, posteriormente, futuramente, nós vamos estudar mais, né, detalhadamente sobre isso, mas por que esse jardim chamava-se Getsemane? Getsemane quer dizer prensa de azeite. Ou que naquela época, como é que é hoje em dia, por exemplo, feito o azeite puro, o óleo de azeite puro? Pega essa azeitona e tem que moer ela, esmiuçar ela para tirar, sugar o óleo puro da azeitona. Naquela época eram prensas de pedra, então era uma espécie de um lugar onde jogava azeitona e eles rodavam uma pedra prensando essa azeitona para tirar o óleo puro, né? E de certa forma existe esse, na verdade, simbolismo com o que aconteceu com Cristo. O próprio Isaías falou, né, que Cristo foi moído, né? Então vamos lembrar que, na verdade, o grande sacrifício expiatório, Cristo suou sangue pelos poros. É como se fosse moído, esmiuçado, para se tirar o sangue puro, assim como o azeite da azeitona pura. Por isso que o único que poderia ter feito e fez isso por nós foi Cristo. Era o único que não tinha pecado.
Era o único sangue puro que poderia ser extraído para nos salvar. E o que nos lembra que nosso sustento espiritual vem em consequência de seu, na verdade, sofrimento. No Calvário, o pão do céu foi moído, esmiuçado e quebrado por nossas iniquidades, conforme eu falei agora. Agora temos vida por sua morte. O pão do mundo, em misericórdia quebrado, e o vinho da alma, em misericórdia derramado. Então, o que hoje tem a representação do sacramento, né? Então nós podemos ver o pão e o vinho, né? E são representações, na verdade, simbólicas, né? Cristo sendo, ou se anunciou, eu sou o pão da vida, também é o tema, na verdade, central sobre o qual se desenvolve o ensino do Senhor acerca do pão vivo. Encontra-se em suas palavras: quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E é interessante que quando o Senhor falou isso lá no versículo 57, o Senhor diz lá: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, talvez alguns lá se fizeram, talvez um pouco mais assim, ignorantes na lei, né, de Moisés e tudo mais, mas não para os judeus que eram os rabis, os mestres, eles conheciam muito bem essa linguagem. Então, Cristo, quando usou essa linguagem, quem de mim se alimenta, não literalmente, fisicamente, mas espiritualmente, né, também viverá por mim. Então, ele aprofundou cada vez mais o nível de suas revelações. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. As três maiores necessidades de nossa vida material são ar, água e alimento. O homem pode viver apenas alguns minutos sem ar, somente uma semana sem água e cerca de 40 dias sem alimento. No Evangelho de João, Jesus promete satisfazer as três necessidades da vida espiritual, né? E eternamente, né? Então, no versículo 58, ele fala lá: este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele falou, não foi como aconteceu com seus pais, que foi uma coisa física, né? O maná, para eles poderem, que era natural, né? Eles tinham que se alimentar, mas depois morreram. Mas aqueles que acreditaram em Cristo mesmo, vão lembrar que o próprio Cristo, ele disse, né, que aquele que crê nele, mesmo que morra, ainda viverá. Então, é lógico que nós vamos morrer fisicamente. Todo mundo que nasceu e ganhou um corpo vai morrer e vai ressuscitar. Então, mas se ressuscitar em Cristo, né, vai viver em Cristo, como ele diz aqui. Então, quem comer esse pão, ou seja, quem me aceitar como seu Salvador Redentor, se arrepender, aceitar a minha expiação, meu sacrifício, vai viver para sempre, né? Então é isso que ele está nos ensinando. Então, conforme o versículo 58 que nós lemos, o lado prático dessa palavra jamais deve ser esquecido. Jesus, como o pão de Deus, não nos satisfaz simplesmente para o nosso próprio alívio pessoal. Uma vez que ele se torna nossa vida, deseja alimentar outros corações famintos por meio de nossas vidas e de nossos lábios. Então, vamos entender de que se nós estamos usufruindo desse pão da vida espiritualmente falando, nós temos que, assim como os discípulos, lembra quando o Senhor fez o milagre dos pães, e ele disse para os discípulos, agora vai lá e sirvam, ou distribuam para as pessoas, os pães e os peixes. Então, espiritualmente falando, nós temos que fazer isso também. Que seria hoje pregar o Evangelho, ser um exemplo ao mundo, né? E nas oportunidades que nós realmente tivermos, nós falarmos sobre Cristo, que é o foco do nosso, ou da igreja, ou do Evangelho. E aí então ele diz, dai-lhes de comer. Então quando o Senhor diz, dai-lhes de comer, ele falou, olha, compartilhem o Evangelho com as pessoas, compartilhem o que vocês sabem, pelo exemplo e pela ação também.
O pão que Jesus partiu para as multidões foi passado pelas mãos dos discípulos, que, portanto, tiveram uma parte em sua gloriosa tarefa. Não devemos nos contentar em banquetear nossas almas nele e negligenciarmos ao clamor de milhares que morrem por causa da fome espiritual. Então, se houver pessoas que nós podemos ajudar, pelo menos falar do Evangelho, alimentá-las ou convidá-las para se banquetear com as palavras de Cristo, vir à igreja e, se possível, aceitar, né, Cristo e receber os convênios, é uma forma de nós podemos não estar só nós comendo do pão da vida, mas partilhando desse pão com as pessoas. Então, por fim, não devemos nos atrever a nos, na verdade, satisfazer e deixar os outros sem uma migalha sequer. Uma vez salvos, devemos nos tornar canais de salvação para os outros. Agora, claro que aqui, talvez alguém diga, bom, mas eu não sei se eu já estou salvo, mas é aquela situação que nós aprendemos. Para que eu possa ajudar alguém ou elevar alguém num nível, num padrão mais elevado, eu já tenho que estar nesse padrão. Então, nós podemos e devemos entender dessa forma. Uma vez num padrão elevado, estamos no caminho da salvação, devemos nos tornar um canal de salvação para os outros. Ou seja, elevar, olha, venho para onde eu estou. Vão lembrar que Leí estava na árvore da vida e ele não empurrou a família para lá. Ele disse, venha onde eu estou. E assim foi com os grandes homens e mulheres que nós aprendemos no Velho Testamento ano passado, estamos aprendendo agora. Então eles foram o exemplo, eles disseram, olha, venham, já estou aqui é o melhor lugar. Um dos maiores exemplos que nós conhecemos, ou podemos lembrar rapidamente, é exatamente o da árvore da vida. Quando Leí estava lá, provou do fruto e falou, olha, vem aqui, é um fruto saboroso, é um fruto que é muito desejável por todos e vai ser. Só que vocês têm que vir aqui provar. Da mesma forma como nós convidamos as pessoas a vir à igreja. Né? É o que nós estamos, olha, é muito delicioso, é difícil explicar para alguém o sabor de uma fruta, em palavras. Né? Talvez eu possa dizer, olha, é muito bom, é gostoso, é saboroso, mas a pessoa só vai saber provando. Da mesma forma o evangelho, o lado espiritual, ela só vai saber mesmo, e ela deve buscar isso, saber por ela mesma. Ela pode até vir animada pelo meu testemunho, pelo meu exemplo, pelo meu convite, mas quando ela estiver lá, é o caso que nós estudamos algumas aulas passadas, da mulher que, em João 4, que foi entrevistada pelo Senhor lá na fonte de Jacó, né, no poço, e depois ela largou lá o cântaro dela e foi lá anunciar para os outros, olha, eu conheci o Cristo, vocês têm que ir lá também, e eles vieram. E aí, num dado momento, eles disseram, muito obrigado pelo seu testemunho, mas já não é mais por causa do seu testemunho, mas agora nós sabemos por nós mesmos. E isso vai ser uma parte para todos, né? Por isso a importância de falarmos do Evangelho. E a força que vem quando nos alimentamos dele deve ser usada a seu serviço para nos guiar aos que espiritualmente morrem de fome, por falta do pão de Deus que desceu do céu, para que também muitos possam ser feitos participantes de sua natureza. Né? Por isso eu gosto muito daquela escritura de Mosias. Nós podemos ver lá em Mosias 15, e que tem a ver com isso, compartilhar o pão da vida espiritual que nós já estamos fazendo parte, estamos sendo nutridos espiritualmente, e compartilhar. Então lá em Mosias 15, a partir do versículo 15, ele diz lá, e quão belos foram os seus pés sobre os montes. Ou seja, quão belo foram, ou seja, aqueles que vão falar aqui da obra missionária, aqueles que já foram missionários em tempo integral, aqui ele está, quão belos foram os seus pés sobre os montes. Vocês foram lá e pregaram, ensinaram. No 16, ele já fala para outro grupo. E novamente, quão belos são
sobre os montes os pés dos que ainda estão proclamando a paz, ou seja, os missionários que estão no campo atualmente. No 17 ele fala para outro grupo. E novamente, quão belos são sobre os montes os pés dos que daqui em diante proclamarão a paz, sim, de agora em diante e para sempre. E somos nós, independente se fizermos missão ou não, mas ele está dizendo de agora em diante. Quer dizer, nós temos que compartilhar, nós temos que falar desse pão da vida. E encerrando no 18 ele diz: e eis que vos digo que isto não é tudo, pois ó, quão belos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Então, esse é o nosso papel agora, né? Pregar o pão da vida. Aprendemos bastante aqui e pregar o pão da vida. E ao pregar o pão da vida, nós vamos estar convidando as pessoas a virem na igreja e a partilharem também, aprenderem a partilhar o sacramento. É claro, e nós vemos, quem é membro sabe, quando você convida uma pessoa e ninguém, mesmo que não seja membro, deve ser impedido de tomar o sacramento. Embora para ele, naquele momento, não tenha um real significado, porque quando nós tomamos o sacramento, nós estamos renovando convênios desde as águas do batismo. E como aquele convidado ainda não é um membro da igreja batizado, mas ele pode partilhar do sacramento e ele vai perceber e vai sentir o espírito daquele momento. E quando ele se tornar membro da igreja, se batizar, então ele vai ter esse entendimento maior de que esse momento ele está renovando o convênio, relembrando o que ele fez entre ele e o Senhor, o contrato, o convênio com o Senhor. E é interessante, eu gostaria aqui de usar alguns minutos para nós podermos relembrar aqui a oração sacramental. Eu vou usar só a do pão, mas também serve de forma idêntica para a água. Embora a gente lendo a oração sacramental pode ser lida no capítulo de Moroni 4 e 5, que é o pão e a água, e também Doutrina e Convênios na seção 20. Mas eu vou usar o do Moroni, e eu gostaria de fazer, ampliar nossa visão aqui. Talvez, eu não sei quantos de nós já paramos para estudar, porque a oração sacramental está aqui, né? É aquilo que os jovens, na verdade os sacerdotes, ou quem está na mesa abençoando o sacramento, ele tem que ler palavra por palavra do que está aqui. Essa é uma das orações ou ordenanças que não pode mudar as palavras, né? Então, Moroni 4, versículo 3, é a oração sacramental que todo mundo conhece, mas eu gostaria só de observar com vocês. Lembra que eu sempre falo dos verbos, observar os verbos que levam à ação, né? Então, ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança. Então aqui já tem um verbo que nós temos que fazer. Quando nós estamos partilhando o sacramento, nós temos que nos lembrar do convênio. Se nós formos ver Elamã 15, nós vamos ver aqui que nesse capítulo de Elamã 15, eu não sei quantos tiveram já a curiosidade de contar quantas vezes nós vamos ver a palavra lembrar. Ou melhor, é Elamã 12, Elamã capítulo 12, que é um capítulo bem conhecido, né? E aí nós vamos ver aqui quantas vezes ele diz a palavra lembrar, né? Então, a importância de se lembrar. Eu conheço uma história de uma professora que perguntou para um aluno, né, qual é a palavra mais importante do dicionário. E aí o jovem falou, mas o dicionário, professora, eu não consigo me lembrar. Ela falou, essa é a palavra. Muitas vezes nós cometemos equívocos e erros por não nos lembrarmos. Notem, né, quem já fez convênios desde as águas do batismo, quando tomamos o sacramento, é um sinal, é um convênio, um sinal, na verdade, o sacramento, o momento do pão e da água, para nos fazer lembrar.
Quem já fez convênios no templo também sabe. A gente tem as roupas, né, que nos faz lembrar dos convênios. Então, para aqueles que vão partilhar o sacramento, para eles em lembrança, que eles se lembrem do corpo de teu filho e testifiquem. Então nós temos que buscar esse testemunho pessoal para poder compartilhar ele ou testificar para as pessoas e testifiquem a ti ou reconheçam a Deus, ó Deus Pai eterno, que desejam, que é por livre e espontânea vontade, que desejam tomar sobre si o nome de teu filho. E olha só, mais uma vez, uma outra palavra, mas e recordá-lo, ou seja, lembrá-lo, né? Sempre, recordar sempre. E guardar os mandamentos, outro verbo, que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Então essa é a promessa. Se nós fizermos isso, lembrar, testificar, desejar, recordar e guardar os mandamentos, nós vamos ter o Espírito constantemente. Então, o grande significado do pão da vida, vamos lembrar, e eu acredito que a partir de agora, todos nós que estamos aprendendo, ampliando mais nossa visão sobre esse princípio do pão da vida espiritual, então, que nós possamos nos lembrar, no momento que estivermos partilhando do sacramento, nos lembrar, esse é o pão da vida. E a água é a água viva que ele ofereceu lá para a mulher no poço. Então, é aquilo que ele consegue nos sustentar eternamente, não só fisicamente, naturalmente. Então, esse momento do sacramento, de certa forma, nós temos que deixar as coisas do mundo de lado. Nós temos que esquecer a fome. Algumas pessoas às vezes estão na igreja, né, preocupadas com o que vão fazer para comer, ou que estão com fome física, né? E é exatamente aqui que o Senhor matou a fome física deles também. Mas o que ele estava procurando ensinar era o pão da vida espiritual. Então, pelo menos nesse momento do sacramento, que nós possamos nos lembrar do pão da vida, que foi o grande sacrifício que Cristo deu e morreu por nós, e suou e verteu sangue na representação da água por cada um de nós. Então, sobre o sacramento, participamos do sacramento para, na verdade, saciar nossa fome espiritual. Então, quando estivermos nesse momento partilhando o sacramento, esqueçam qualquer outra coisa da sua vida, das coisas físicas. Procure mentalizar, lembrar do seu convênio batismal, suas promessas, não é? Aquilo que você procura ou precisa confessar para o Senhor. Esse é o momento individual de cada um. Sempre considerei esse abençoado privilégio como um meio de crescer espiritualmente. E não existe nenhum outro tão frutífero para alcançar esse objetivo como partilhar dignamente do sacramento da ceia do Senhor. Então aqui é uma parte que eu busquei em um discurso do Helder Ballard. Então ele está dizendo aqui que ele considera esse momento e está nos ensinando que nós devemos também fazer isso. Se não nos alimentássemos, enfraqueceríamos e ficaríamos doentes, provocando uma degeneração física. Da mesma forma, nosso corpo espiritual necessita de que participemos do sacramento, pois através dele obtemos alimento espiritual para a nossa alma. Entretanto, devemos ir famintos à mesa sacramental. Se participássemos de um banquete onde pudéssemos encontrar as mais finas iguarias da terra, sem fome, sem apetite, a comida não nos pareceria tentadora, nem nos faria bem algum. Então ele está fazendo uma analogia aqui, né? Se você não está com fome e vai num lugar onde tem comida, não vai ter, você não vai te chamar a atenção, você não vai estar muito interessado. Da mesma forma, se você for para a igreja desinteressado no lado espiritual, às vezes vai só por ir, só para, não, eu preciso estar lá, mas sem um foco, sem um propósito, que é o propósito que ele está dizendo aqui, buscar o alimento espiritual. Agora, se nós vamos para a igreja
com esse propósito, no momento do sacramento, nós estamos ansiosos, com fome espiritual. E revelações virão, sentimentos virão, as mensagens, as aulas, tudo vai contribuir. E nós vamos estar com o Espírito para podermos entender melhor as coisas. Quando participamos do sacramento, devemos fazê-lo com fome e sede de justiça e com o propósito de obter o crescimento espiritual. E aí então Helder Ballard encerra dizendo: como podemos ter fome espiritual? Qual de nós não magoou seu espírito por pensamento, palavra ou obra de domingo a domingo? Costumamos fazer coisas que depois lamentamos e desejamos ser perdoados, ou transgredimos contra alguém e o ferimos. Caso existir um sentimento de pesar em nosso coração pelo que fizemos, caso sentimos em nossa alma o desejo de ser perdoados, então a maneira certa de obter perdão não é através de um novo batismo ou confissão de nossas faltas aos homens, mas sim arrependermos-nos dos pecados, falar com a pessoa contra quem pecamos ou transgredimos e obter o seu perdão. E depois dirigimos-nos à mesa sacramental, onde, se estivermos sinceramente arrependidos e nos colocarmos em condições adequadas, obteremos o perdão. A nossa alma será curada espiritualmente. A cura espiritual realmente entrará em nosso ser. Vocês poderão senti-la. Sou testemunha de que existe um Espírito assistindo à administração do sacramento, o qual aquece a alma dos pés à cabeça. Vocês poderão sentir as feridas do Espírito serem curadas e aliviar-se o fardo que os oprime. O conforto e a felicidade chegam à alma que é digna e se sente verdadeiramente desejosos de partilhar do alimento espiritual. Então, quem quiser de forma mais detalhada entender essas palavras do Helder Ballard, né? Então é só procurar esse discurso aqui, essa mensagem, e nós vamos entender melhor. Então, de certa forma, essa parte que nós lemos aqui já nos dá uma visão ampliada da importância do sacramento e como nós devemos nos apresentar aos domingos com essa fome espiritual e o desejo de aprender mais, de saber mais e de contribuir mais também, né? No versículo 57, vamos lembrar que ele falou: quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, porque o Pai mandou esse pão, que é Cristo, né? E lá no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então vamos lembrar lá que eu já até falei que os judeus já sabiam, eles conheciam essa linguagem, não era desconhecida. Eles sabiam da analogia, do vocabulário. Cristo estava usando algo que era simples demais para eles. Só que eles acharam que foi duro demais. Por quê? Porque eles não estavam fazendo. Então, às vezes, as palavras ou a doutrina se torna dura para algumas pessoas porque nós ainda não estamos verdadeiramente cumprindo, né? Ou, às vezes, só, na verdade, parcialmente e não literalmente, e alguns nem parcialmente. Então, às vezes, é dura a palavra. Então, para eles sentiram que era dura. Jesus falou figurativamente nessa ocasião, e o contexto revela tal. O Elder James Townsend, que escreveu o livro Jesus o Cristo, que era membro do Coro dos Doze, explicou: havia pouca desculpa para os judeus fingirem que nosso Senhor realmente falava em comer e beber de sua carne e sangue materiais ou físicos, né? As palavras contra as quais objetavam eram mais prontamente entendidas por eles do que o são por nós em uma primeira leitura, pois a representação da lei e da verdade em geral como pão e a aceitação como um processo de comer e beber eram figuras de linguagem do dia a dia usadas pelos rabis da época. Então os judeus que estavam lá, que disseram é duro esse discurso, na verdade não é duro.
Era muito simples. A falha em compreender o simbolismo da doutrina de Cristo foi um ato deliberado, não como consequência natural da ignorância inocente. Talvez eles poderiam dizer, né? Não estou entendendo, né? Mas eles sabiam exatamente. E para finalizar então, no versículo 66 e 67, vamos ler novamente aqui, nós lemos na primeira parte, mas é bom. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, aqueles aí, quando eles perceberam que Cristo não ia alimentar eles todo dia com pão físico, como ele fez com o milagre dos pães e do peixe. E aí aqueles que falaram, bom, não vai ter nada para comer, eu não vou. Porque não estava interessado no pão da vida espiritual. E aí eles se afastaram de Cristo. E no versículo 67, quando então muitos se afastaram, né, Cristo então perguntou para os 12, né? Quereis vós também retirar-vos? Então, por que tantos discípulos de Jesus se afastaram dele depois de proferir o sermão sobre o pão da vida? Considere essas palavras do presidente David Mackay e como se aplicam a todas as pessoas que desejam ser discípulos do Salvador. O sermão a respeito do pão da vida, conforme se encontra registrado em João, é altamente espiritual e contém referências acerca de Cristo ser o pão da vida. Afirmativa em que seus seguidores não puderam acreditar. Não conseguiam compreender o que dizia e muitos se afastaram. Os 12, quando o Senhor perguntou para eles lá no versículo 66, quereis vós também retirar-vos? Os 12 tiveram um pequeno lampejo do significado espiritual desse sermão. Aqueles apóstolos tiveram naquele dia o poder e o privilégio de fazer uma opção: seguirem os passos dos que estavam impressionados apenas pelos favores e vantagens físicas que a natureza podia proporcionar, ou os seus dons apelavam ao que havia de espiritual naquele homem. Tal decisão pode determinar se uma pessoa atende ao chamado de uma alma para se elevar, ou cede à tendência de aviltar-se. Os discípulos de Jesus tiveram um breve lampejo da luz que iluminaria suas almas espiritualmente, como o sol suplanta a escuridão, com seus raios de luz. Existe, porém, poucas pessoas que veem essa luz, ou que até mesmo creem numa vida mais completa. E muitas vezes, após verem a luz, afastam-se buscando coisas mais grosseiras e sórdidas. Então, talvez muitos estão hoje, existem várias razões, mas espiritualmente falando, é que ainda eles não entenderam o real significado ou o centro da doutrina, que Cristo é o pão da vida espiritualmente. Talvez muitos no início estavam na igreja por uma necessidade que era atendida fisicamente. E aí quando eles já não tinham mais essa necessidade atendida fisicamente, mas a espiritual sempre vai continuar, mas eles ainda não estavam convertidos a isso. Por isso que a necessidade física às vezes os afastou, né? Alguns retornam, outros levam mais tempo para retornar, mas o propósito maior é que nós possamos continuar a falar desse pão da vida, que é Cristo, é o pão espiritual e não material. Claro que a igreja nos proporciona vários programas e meios para que possamos nos tornar autossuficientes, para que possamos realmente saber ganhar o pão físico necessário para alimentar a nossa família. Existe o fundo de jejum, o qual também auxilia e ajuda algumas pessoas às vezes, em dificuldades materiais, até de fome. Mas o crucial, o central é o pão da vida, o pão espiritual. E esse é o que nós temos que buscar. Então eu espero que nós possamos ter aprendido e só lembrar, né, a importância da palavra lembrar. A partir de agora, todos nós que aprendemos juntos esse princípio, essa doutrina do pão da vida espiritual, e quando estivermos diante da mesa do sacramento, partilhando do sacramento, possamos lembrar:
o pão da vida espiritual e a água viva que o Cristo oferece, onde podemos nos reconciliar com Deus, onde podemos nos arrepender e sermos melhores, e que isso seja semanalmente. É muito importante todo domingo partilhar o sacramento. É como o maná que o Senhor mandava diariamente para o povo de Israel, senão eles morriam de fome. Por 40 anos o Senhor fez isso. E esse momento do sacramento temos uma vez por semana, e não podemos perder essa oportunidade e relembrar e lembrar de que o pão da vida é o Cristo. Espero que nós possamos ter aprendido e até a próxima aula.